vamos então para o último vídeo desta série de 3, em que eu vos trago as 3 leis do amor ou as 3 ordens do amor. Este custou para sair, mas está cá fora. O meu nome é Bina Batista, eu trabalho como terapeuta da consciência e eu ajudo mulheres a chegarem a uma versão mais verdadeira delas mesmas, a uma versão mais leve, para que possam viver verdadeiramente o seu potencial. Todas as semanas aqui no meu canal eu também partilho uma prática de meditação guiada para todo o público, por isso já subscreve o meu canal e coloca já o teu gosto no meu vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas, porque hoje o conteúdo é de valor. Antes de entrarmos na última lei do amor, que é a lei do equilíbrio entre o dar e receber, eu quero fazer aqui uma adenda aos outros 2 vídeos. Não que a informação que eu tenha partilhado com vocês esteja errada, mas está assim incompleta e eu quero muito esclarecer para que possamos ficar de facto todos esclarecidos. No vídeo anterior eu falei-vos que nenhuma destas 3 leis é mais importante do que outra. São todas muito importantes e têm sim todas um impacto significativo na nossa vida. Se uma ou mais do que uma dessas leis estiver em desequilíbrio, então sim, existe bloqueios na nossa vida, repetição de padrões, existem dificuldades nas diferentes áreas da nossa vida. Mas quero fazer aqui uma pequena correção. Eu tinha-vos falado também na ordem destas leis e podemos sim vê-las por uma determinada ordem. Não que esta ordem signifique o grau de importância, nada a ver com isso, porque como eu acabei de repetir, todas são importantes, extremamente importantes, e não há uma mais importante do que a outra. Mas podemos ordená-las, digamos assim. Então, podemos ordená-las como, em primeiro lugar, o direito de pertencer, ou seja, todas as pessoas pertencem ao sistema familiar, e isto inclui abortos, inclui pessoas excluídas, etc., como já vimos nos vídeos anteriores. Depois de todos pertencerem, começamos a ordenar, e é aí que entra a lei da hierarquia, que nos diz que quem nasceu primeiro é grande dentro do sistema familiar e quem nasceu depois é pequeno dentro do sistema familiar. E mais uma vez, esta hierarquia e este conceito de grande e de pequeno não tem a ver com o valor, tem sim a ver com ordem e ordem de nascimento. E por fim, em terceiro lugar, temos então a lei do equilíbrio, ou seja, depois de todos pertencerem, depois de ordenarmos, começamos a trazer o equilíbrio para o sistema. E é isto que vamos aprofundar um pouco mais hoje, aqui, nesta pequena aula. E vou-vos trazer uma explicação muito simples, porque não dá para ser muito profunda aqui num vídeo. Existem muitos casos e claro que numa constelação ou num processo de terapia é muito mais simples irmos ao pormenor, porque estamos a falar com uma pessoa em específico. De um modo geral, ou aquilo que a lei do equilíbrio nos diz, é que tem de haver um equilíbrio entre o dar e o receber. E esse equilíbrio tem diferentes dinâmicas. E vamos começar pela dinâmica entre os pais e os filhos. Nesta dinâmica, os pais dão e os filhos recebem, sempre. E isto por si só é o equilíbrio. Nunca em momento algum se pode inverter esta ordem, ou então causa o desequilíbrio. Porque numa relação entre os pais e filhos, em que os pais são grandes e os filhos são pequenos dentro do sistema familiar, esse é o equilíbrio, os pais dão e os filhos recebem. Até porque os pais, a partir do momento que são pais, eles já nos deram aquilo que é mais valioso e importante, que é a vida. E nada se sobrepõe à vida na visão sistémica. E a partir do momento em que nós recebemos essa vida dos nossos pais, em que os pais nos dão a vida, a partir daí eles vão dar apenas e só aquilo que conseguem. E sim, às vezes aquilo que eles conseguem dar é menos presença, menos acolhimento,
ou então o contrário. E tudo isso é válido. Nós, filhos, agora como adultos, precisamos de ter este olhar de maturidade para isso, para que exatamente a nossa vida se torne mais leve e nós possamos ir em direção àquilo que é a abundância e a prosperidade nas diferentes áreas da nossa vida. Não nos cabe a nós arranjar culpados ou vítimas na nossa história. E isto é muito importante de compreender. Pode ser desafiante, sim, não estou a dizer que não, mas é a lei. A outra dinâmica que eu vos falei no início desta lei do equilíbrio entre o dar e o receber é que todos os outros relacionamentos, à exceção de entre pais e filhos, deve haver esse equilíbrio, ou seja, essa igualdade. Um dá na mesma proporção que recebe. Isto acontece entre um casal, entre sócios, entre amigos, entre colegas, enfim, esse dar e esse receber tem ou deve ser em equilíbrio, na mesma proporção. Ou seja, vou dar um exemplo. Quando num relacionamento amoroso existe uma das pessoas que dá demais a todos os níveis, quer seja presença, a nível de tarefas de casa, enfim, quando uma das pessoas dá demais e a outra só recebe, então existe um desequilíbrio no casal, existe um desequilíbrio nesse relacionamento amoroso. E isso, com o passar do tempo, pode trazer bloqueios, pode trazer dificuldades, pode trazer a uma perda daquilo que é o relacionamento amoroso entre o casal. E de uma forma muito sucinta e simples, é isto que nos fala esta terceira lei do amor, a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. E agora questiono-te para tu refletires na tua vida. Tu sentes que no teu relacionamento és uma pessoa que dá demais ou és uma pessoa que só recebe? E mesmo na relação no teu trabalho, entre os teus colegas e mesmo os teus superiores hierárquicos, tu sentes que é uma relação, respeitando a hierarquia, obviamente, sentes que é uma relação que existe equilíbrio entre esse dar e o receber, ou sentes que de alguma forma existe um desequilíbrio?